Olá, olá, meu povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Como eu já li anteriormente, estou lendo o livro de Salmos. Eu vou ler do capítulo 16 ao capítulo 30. Vou ler do capítulo 16 ao capítulo 30. Portanto, eu posso dizer o número do capítulo, ou então eu posso dizer o que vou ler através do capítulo, como agora, a confiança e a felicidade do crente e a certeza da vida eterna, né? Para aqueles que estão na verdadeira igreja, na igreja de Deus, seguindo as doutrinas de Cristo, não doutrinas de homem, né? O evangelho para a salvação, não o evangelho da prosperidade, da cura, do milagre, porque não faz parte do evangelho da salvação nos dias de hoje. Então, vocês têm que se ligar aí nesses falsos pastores, dessas falsas igrejas que os homens inventaram, ensinando prosperidade, milagre, curas, etc. Porque se você está em Cristo, verdadeiramente vocês não precisam desses falsos pastores para ensinar essas coisas. Vocês não precisam desses falsos pastores para ensinar prosperidade, cura e milagre, porque todas essas coisas acontecem na vida de um cristão sincero dentro da igreja de Deus, na verdadeira igreja. A verdadeira igreja é a igreja de Deus. Todas essas outras que tem por aí são igrejas falsas que os homens inventaram para tirar proveito para si próprio, né? São igrejas de Satanás, desculpa a expressão, né? Mas todo aquele que prega a mentira é da parte de Satanás. Essa é a realidade, porque Satanás é o pai da mentira, né? Então, vamos ficar atentos, leia a Bíblia. O problema de vocês está seguindo esses falsos pastores, nas falsas igrejas, acreditando naquilo que eles falam, porque vocês não lêem a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Você vai para a igreja, com uma igreja falsa, com a Bíblia debaixo do braço, mas vocês não abrem a Bíblia para ler ela. Abra a Bíblia, comece lá de Gênesis, da criação, né? Comece de lá. Né? Aí vocês vão lendo devagarzinho, todo dia você lê um pouquinho. Aí vocês vão descobrir que estão numa falsa igreja, seguindo um falso pastor e ele pregando mentira para vocês. Essa é a realidade, né? Mas se você ler a Bíblia, vocês vão descobrir tudo isso, que existe uma igreja verdadeira, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Tem gente que diz, mas não tem placa de igreja. Tem placa de igreja sim, que Deus botou placa na igreja deles, na igreja deles. Deus botou a placa na sua igreja. Como é que não tem placa? Agora, tem muitas placas aí que estão levando todo mundo para o inferno. Essa é a diferença, né? A igreja de Deus leva para o céu, mas essas que tem por aí, fundada pela mão do homem, está levando eles para o inferno, porque está fazendo acreditar os seus membros na mentira, e o diabo é o pai da mentira, tá? Não quero ser rude com ninguém, não quero atacar ninguém, jamais. Eu apenas estou dizendo para vocês o que está na Bíblia, né? Então, cabe a vocês acreditar naquilo que Deus manda ou naquilo que o homem manda. Cabe a vocês acreditar na doutrina de Cristo ou acreditar na doutrina de homens, porque está na Bíblia tudo isso, né? Então, vocês é quem sabe. Então, eu vou ler para vocês do livro de Salmos, capítulo 16 até o 30. Eu vou ler os capítulos de Salmos, do capítulo 16 até o capítulo 30. E eu vou começar pelo capítulo 16, a confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. O que é o crente? É crer na doutrina de Cristo, não na doutrina de homens. É crer que Cristo salva. Tem gente dizendo que Cristo já veio, não volta mais. Tem gente dizendo que Cristo já tirou todos os nossos pecados. Mas como é que se você está bebendo,
Você está se prostituindo, você vai ter direito de entrar no céu, a não ser que se arrependa, se batize para lavar seus pecados. Não tem como, né? Essa é a realidade. Vamos lá. Guarda, né? Guarda-me, ó Deus, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Falando a bondade não chega à presença do Senhor. A minha alma disse ao Senhor, a minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus, né? Quer dizer, tem gente, eu vi essa semana, uns padres aí numa rede social, uns padres falando, né? Eu vou entrar agora nesse assunto por causa desse versículo. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes no meu lábio, né? Por quê? Veja só. Os nomes dos deuses, né? Porque tem muitos deuses. Como tem aí, eu ouvi uns padres falando, dizendo, porque a igreja dele é cheia de estátua, né? Estátua de Satanás, quer dizer, que é abominação. Eles estão dizendo porque Deus botou 2 querubins lá na arca. Ele está falando da serpente lá do deserto, né? Da serpente de ouro, que Deus mandou fazer para curar os de picada de cobra, né? Eles não lêem a Bíblia, eles estão criticando. Eles não lêem a Bíblia e ficam criticando. Eles acham que aqueles querubins que estão lá na arca, que o povo carrega, é para o povo adorar aquilo ali, como nas igrejas dele, que é para adorar os santos que eles criaram, né? Os querubins que estão lá na arca é para adorar, para orar aos pés dele. Onde foi que ele leu na Bíblia que aqueles querubins é deuses? Aonde foi que está escrito lá que aqueles querubins é um deus? Aonde está escrito na Bíblia que aqueles querubins é para se ajoelhar aos pés dele e orar e pedir alguma coisa? Da mesma forma, a serpente. A serpente, Deus mandou fazer lá no deserto para quem levasse uma picada de sol de cobra, tocasse nela, bastava tocar e seria curado da mordida da cobra. Deus não está mandando se ajoelhar lá no pé da serpente para orar para ela, nem para adorar ela, como eles fazem com as estátuas. Esses padres que eu vi falando também, enfatizou que se você tem o retrato da sua mãe em casa, e você vai, quer dizer, que você tem o retrato da sua mãe em casa para estar adorando as pedras. E ele enfatizou isso com as estátuas que tem lá dentro da falsa igreja dele. Ele comparou o retrato da foto de uma mãe, né, como se fosse o Deus da pessoa. Quer dizer que a pessoa está escrito na Bíblia que a pessoa tem o retrato da sua mãe em casa é para se ajoelhar aos pés dela e orar e pedir alguma coisa para ela interceder por alguma coisa. Está escrito, tem algum versículo para esses padres estar dizendo essas coisas? Então, eles estão comparando essas 3 coisas, né? Os querubins, depois teve um que falou dos leão, que Salomão botou lá no templo, né? Não, o leão ele botou lá no seu castelo, não foi nem no templo, né? Mas falou dos querubins. Mas o povo não vai adorar os querubins que estavam lá, não. Vai adorar a Deus. Agora, na igreja dele é que o povo se ajoelha ao pé das estátuas feitas de gesso, de barro, etc. Se ajoelha, fazem oração, fazem procissão. Não está escrito na Bíblia para se fazer isso. Por quê?
são deuses falsos. Eu vou ler, tá aqui, eu já estou no livro de Salmo e vou ler. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem ouvido, mas não ouve. Isso é falando a respeito dessas estátuas, da idolatria desse povo, né? Eles fizeram essa comparação. Deus mandou adorar a serpente lá no deserto? Não. Deus mandou fazer uma serpente para curar o povo do mordida de cobra. Bastava tocar nela, que ali estava o poder de Deus, né? Ali estava o poder de Deus. Agora, na igreja deles, onde tem essas estátuas, está o poder de quem? O poder de Satanás, porque Deus abomina quem adora a imagem de escultura, quem ora aos pés dela, quem se ajoelha aos pés dessas estátuas, é abominação. Eles não querem entender isso. Também, quem é que vai obrigar, né? Eles não lêem a Bíblia, né? Então, eles estão comparando Jesus com João Buxudo, né? Estão comparando Jesus com João Buxudo, porque Deus mandou fazer aqueles querubim para colocar na arca e aquela serpente, né? Para curar o povo de Média. Mas Deus não mandou nem adorar querubim, nem se ajoelhar aos pés dele, nem orar para ele. Da mesma forma, essa serpente que fizeram lá para curar o povo de mordida de cobra. Deus não está mandando se ajoelhar aos pés dela, não está mandando adorar ela, nem nada. Ela só, para quem levasse, ela estava lá guardada, para quem levasse uma picada de cobra, que tocava e seria curado, né? Só para isso. Mas ele quer se confundir. Aí fala do retrato da mãe da pessoa que está lá na parede. Quer comparar o retrato de uma pessoa na parede para uma estátua de escultura, né? Eles não lêem a Bíblia, não vê, eles não lêem a Bíblia e querem comparar uma estátua de Satanás para uma foto de uma pessoa que está na parede. Como é que um cara que trabalha com gesso vai fazer aquela estátua dizendo que é Maria, dizendo que é José, dizendo que é Aparecida, dizendo que é isso, que é aquilo? Não tem lógica um negócio desse. São abomináveis essas coisas porque são diabólicos, são totalmente diabólicos. Quer entender? Entenda. Não quer entender? Problema de vocês, tá? Aí pregam, Jesus Cristo nasceu em dezembro. Leia o mesmo status da igreja deles, que eles, nem eles mesmos sabem quando Cristo nasceu. Está lá na enciclopédia dele, né? Dos católicos. Ele nem sabe quando Cristo nasceu, mas boa, faz festa em 25 de dezembro para dizer que Cristo nasceu em dezembro, que Cristo não nasceu em dezembro. Nasceu entre o final do mês de setembro e início de outubro. Não temos a data correta, mas temos como comprovar essas coisas. Morreu na sexta-feira. Como é que Cristo morre na sexta-feira de tarde, né? Na sexta de tardezinha, ele tem que passar 3 dias e 3 noites enterrado, para depois ressuscitar. Como é que se ele se morre na sexta de tarde, como é que ele passou 3 dias que no domingo ele já não estava lá, no domingo de manhã? Não tem lógica um negócio desse, né? Porque Cristo morreu numa quarta-feira, né? Ele não lê a Bíblia, não entende a Bíblia, não tem como saber, né? E fica enganando o povo, né? E o povo fica dentro dessa igreja na legião de Satanás. Me desculpa a expressão, eu não quero ofender vocês, eu apenas estou dizendo a verdade, e a verdade dói para aquele que não quer entender, né? A verdade dói para aquele que não quer entender ela, porque já está cauterizado na mentira, e o diabo é o pai da mentira. Show, né? Vamos dar continuidade. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus, né? E não oferecerei as suas libações de sangue, não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos seus lábios. O Senhor é a porção em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensina de noite.
tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousa, segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Vamos para o capítulo 17 de Salmo. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos. Confia na sua inocência e na justiça de Deus. Ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Esses salmos são os salmos de Davi, quando Davi, orava para Deus, para ele ter poder de guerra, para ele vencer seus inimigos, porque Davi só vencia porque Deus dava o poder de vencer em seus cavaleiros, porque Deus é o Senhor dos exércitos, Por isso que estamos na legião de Deus, na igreja de Deus. Não é religião, é legião. Religião foi o homem que inventou para tirar proveito do povo. Mas nós estamos na legião. Por que legião? Porque Deus é o Senhor dos exércitos. Tá? Então, não vamos misturar as coisas. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitando-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Isso é Davi orando, mas uma oração dessa serve para nós, porque aquele que está em Deus, Deus certamente vai nos livrar do inimigo, Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosa as tuas beneficências, ó tu que livra aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Então, Davi pedindo todo tipo de proteção a Deus antes dele ir para a guerra, Então, Davi faz essas orações a Deus, para que Deus guarde ele debaixo das suas asas, para que ele possa vencer as guerras onde ele vai batalhar junto com o seu exército, Porque Deus é o Senhor dos exércitos, então Davi só tem sucesso com o seu exército porque ele clama a Deus, e como Deus achou ele um rei justo para governar Israel, então Deus dá todo o poder a ele e a seu exército de vencer as suas batalhas. É como também nos dias de hoje, se nós estamos fielmente seguindo a doutrina de Cristo dentro da legião de Deus, então nós também temos esse poder.
não o poder aqui de estar ferindo os outros, né? Mas temos o poder de ter uma cura, né? De vencer um inimigo, né? Da legião do mal, e etc, né? É isso que o Salmo está explicando, né? Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Tenho cercado agora nossos passos e baixaram os seus olhos para a terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijo. Levanta-te, Senhor, detenho, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada. Então, Davi orando, né, para que quando ele chegue lá, né, para enfrentar os filisteus, né, que eram os oponentes do povo israelita, né, os filisteus que matou Saul, os seus filhos, né? Então, Davi está pedindo a Deus: levanta-te, Senhor, detenha, derriba-o, livra a minha alma do ímpio com a tua espada, né? Então, as espadas do exército de Davi era como a espada de Deus destruindo os seus inimigos, né? Então, é assim a oração de Davi para com Deus os protegerem. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja possam estar nesta vida, e cujo ventre enche do teu tesouro oculto, estão fartos de filho e dão o seu sobejo às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, né, uma boa súplica, né, que Davi faz. Vamos ler o capítulo 18 de Salmos, né? Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos, né? As bênçãos quer dizer as guerras que ele vence, os despojos que ele toma do povo, né? Eu te cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio, né? Essas são as orações, né, de Davi, né? O cântico, ele não é oração, agora é cântico, que ele está cantando pelas as bênçãos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercam, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristeza do inferno me corrigiram. Tristezas do inferno me cingiram. Laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei a meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou, das suas narinas subiu fumaça,
e da sua boca saiu fogo que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou o céu e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam e a sua saraíva, as brasas de fogo, e o Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raio e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor. Ao sopro das tuas narinas enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Repousou-me, ó Senhor, conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Então, tudo isso, né, que ele está falando aqui, Davi está dizendo, que foi o livramento, né, que Deus deu quando ia guerrear, né? Sempre era assim, não só com Davi, né? Não só com Davi, aquele que lutava, para destruir. Mesmo assim, Deus os livrava, dava o poder de guerra. Sempre foi assim, desde quando o povo israelita saiu lá do Egito, né? Sempre foi assim. Deus sempre, né, fez com que o seu povo fosse socorrido, né? Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim. Quer dizer, que juízo? A lei que ele tinha dado a Moisés, ele sabia das leis que Deus tinha dado a ele e ele os cumpria, né? O juiz que estava diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos, né? Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Como o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrará indomável, né? Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos que nele confiam, né? Então, Davi tem a convicção, tem a sabedoria de que Deus é tudo, né? Nesse tempo dele,
que está governando o povo israelita. Por isso que ele vence todas as batalhas, né? Por ele, né, Deus deu o poder a ele de matar muita gente, foi por isso que ele perdeu o direito de construir o templo de Deus, né, a casa de Deus, porque ele derramou muito sangue, permitido por Deus, mas Deus, a sua alma, né, o seu espírito, para com Deus assim, por ele derramar muito sangue nas matanças, Deus achou que não, ele não deveria construir o templo da casa de Deus lá em Jerusalém. Então passou para o filho dele, Salomão, né? Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como o dos servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, né? De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu, né? Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus arteiros não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Chamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei com o pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios, um povo que não conheci, me servirá. Né? O gentio era porque tinha o povo israelita, né? Tinha o povo israelita e tinha o gentio, que era aquela nação que vivia ao redor de Jerusalém, né? Tinha o povo israelita e tinha o gentio das outras nações que servia ao rei, né? Que se chama gentil, né? Aquele desse tempo que não era chamado, que não era o povo de Deus, mas que ajudava o povo israelita, porque Davi tomava as terras dele, né? Tomava tudo que eles tinham e faziam deles escravos para servir a ele, né? E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Então, Davi, né, está exaltando a Deus, por quê? Porque Deus dava todo o poder a ele de destruição, né? Ele pegava o povo das cidades onde ele assolava, né? E destruía todo e pegava aquele povo e fazia escravo. Como Nabucodonosor fez com o povo de Deus também. Prendeu todo mundo, destruiu o templo, destruiu Jerusalém e prendeu todos os israelitas, fez escravo lá, prendeu, passou anos de cativeiro. A sorte dele foi o rei é, esqueci o nome do rei agora.
esqueci o nome, me perdoe, que livrou esse povo lá do cativeiro, né? Se não fosse esses dois reis, três reis que entrou lá, que livrou ele do cativeiro, devolveu os ouros que Nabucodonosor tinha tomado lá do templo, do castelo, tudo, né? O rei Ciro, lembrei, né? O rei Ciro da Pérsia, né? Foi quem livrou o povo israelita no tempo dessa destruição lá de Jerusalém, do templo de Deus. Nabucodonosor, o rei lá da Babilônia, né? De Babilônia. Ele destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus, roubou todo o ouro que tinha nos castelos e lá na casa de Deus, levou e botou todo mundo preso, né? Então passou um tempo. Aí quando entrou o rei Ciro da Pérsia, né? Então foi que pegou e salvou o povo israelita do cativo, né? Que estava preso, tirou do cativeiro, devolveu os ouro e ainda mandou Esdras para ajudar a reconstruir. Depois teve Neemias também, que ajudou a reconstruir Jerusalém e o templo, né? Depois parece que ele vai ser destruído novamente. Mas tudo isso aconteceu depois de Donosor, com o rei Ciro da Pérsia. Foi ele quem resgatou o povo israelita, né? E os outros que entrou também, né? Os estranhos descairão, né? Porque é o poder de Deus, e terão medo nos teus esconderijos. O Senhor vive, né? E bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Realmente, porque Davi não teria esse poder, porque no tempo de Saul, Saul foi à falência, né? Com os filisteus, depois que Deus tirou o poder dele, né? Deus tirou o poder dele, né? Depois que Davi saiu de lá, ele queria matar Davi. Então, Deus tirou o poder de Saul, Saul pereceu, ganharam a guerra. Destruíram Saul, os filhos dele, as tendas, destruíram tudo. E Davi, por ser um herói, porque Deus deu o poder a ele, desde lá do gigante, né? Desde lá do gigante, Deus deu o poder a Davi. Daí para frente, ele se tornou rei, porque Saul envergonhou o que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez o contrário, né? Então constituiu Davi rei, deu todo o poder a Davi, mas Davi andou reto nos caminhos de Deus, né? Obedeceu direitinho, nem tudo ele obedeceu, né? Mas obedeceu mais, 99,9% ele obedeceu, né? E Deus achou ele justo, um homem de coração bom, por isso que Davi prevaleceu em todas as guerras até o fim, né? Mas ainda no final, Deus quase destrói ele, né? Ainda mandou umas pragas lá, quase que Davi perece pelas suas desobediências também, né? Mas ele clamou a Deus, Deus é um Deus misericordioso, teve misericordioso tanto de Davi como o povo que convivia com ele e não destruiu, né? Porque o propósito de Deus era que Davi colocasse Salomão em seu lugar. Por isso que Deus também não destruiu Davi, poupou Davi. É lá no finalzinho do segundo Reis, né? Se vocês lerem isso, vocês vão ver. Então, Davi, né? Deus poupou Davi porque queria que Salomão fosse o rei sucessor para fazer a casa de Deus, porque Davi era matador, né? Homem de derramar muito sangue, Deus não deixou que ele construísse por conta disso. Mas como depois que Davi morreu, que botou de Salomão, então cessou as guerras, né? Cessou o derramamento de sangue. Então, Salomão e o povo israelita e todo aquele que ajudava lá, né? Então, se prontificaram a só cuidar da casa de Deus e do castelo também do rei, né? Então, por isso que
não teve mais derramamento de sangue só quando fizeram os holocaustos, né? Aí derramaram o sangue lá no altar, né? E Deus que me vinga, né, inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos? Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, né? Assim, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do meu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com sua semente para sempre. Né? Por que está escrito assim dessa forma? Porque Davi, né, Deus deu todo o poder de todas as maneiras na mão de Davi para reinar contra esse povo, a favor desse povo israelita, não contra, a favor desse povo israelita. Por isso que ele tem que agradecer, né? Porque Deus livrava ele de tudo, né? Ele tinha que cantar louvor a Deus mesmo, né? Tinha que cantar louvor, tinha que agradecer, porque ele livrou né? O que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Então, nada mais justo do que Davi louvar a Deus, agradecer a Deus, né? Entre ele, a nação israelita, os gentios que servem a ele tinha era mais que agradecer a Deus, porque sem Deus ele não era nada, ele tinha perecido como pereceu Saul quando infringiu o mandamento de Deus. Da mesma forma era Davi também, como o filho dele lá no final também pereceu pela sua desobediência. E muitos reis que entrou, né, que Deus disse, não vai faltar varão sobre o trono de Israel. Não faltou, era morrendo um rei e entrando no outro, morrendo um rei e entrando no outro. Era de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Quando não tinha filho, eles colocavam um no lugar, mas era um rei atrás do outro, né? Porque não faltou varão sobre o trono de Israel, né? Então foi isso que aconteceu, né? Vamos agora para o capítulo 19 de Salmo, capítulo 19 de Salmo, a excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Os céus doblaram. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fez declaração a outro dia. Um dia faz declaração a outro dia. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há língua, nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, né? O qual é como um novo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos.
O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que senão assanharei de mim, assanharei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Né? Isso é a excelência das leis, né, que foi dada a Moisés, né? Está falando da lei de Moisés. Oração pelo rei na guerra. Aqui uma oração pelo rei Davi na guerra. Né? Senhor, Senhor, te ouça no dia da angústia. O meu, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Nós nos alegramos pela tua salvação. E em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas não nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, o Rei, quando clamamos. É uma oração quando eles estão para sair à guerra. Né? Salmos 21. Davi louva a Deus pela vitória. Então, Davi vai louvar, veio de uma guerra, né? Davi veio de uma guerra, esse é o Salmo, capítulo 21. Davi louva a Deus pela vitória. Que vitória? Da vitória de uma guerra, né? A vitória de uma guerra. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Ele orou antes de sair para ir para a guerra. Agora ele está agradecendo, né, pela vitória da guerra. Porque ele, no capítulo anterior, ele estava orando para ir à guerra. Né? Davi, com o seu exército, com o exército de Deus, estava orando para ir à guerra. Agora, Davi voltou da guerra, né? Davi louva a Deus pela vitória da guerra, né? Como está escrito aqui, o rei se alegra em tua força, Senhor, né? Porque o rei não vencia a guerra se não fosse pela força de Deus. O rei não salvava ele dos seus inimigos se não fosse pela força de Deus, do nosso Senhor. Então, o rei está agradecendo
pela vitória, pela sua vitória de volta da guerra. Esse é o Salmo 21, né? Do capítulo 21, Salmo capítulo 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Ele está alegre, né? Davi está alegre porque venceu uma batalha, né? Cumpriste o desejo do seu coração. Deus também queria que ele vencesse a guerra, então cumpriu o desejo do coração de Deus. E não negaste as súplicas do seu lábio, né? Quer dizer, né? Quando ele estava orando, pedindo a Deus para livrar ele, né? Lá na guerra, então está dizendo aqui, não negaste as súplicas dos seus lábios, né? Quando estavam orando, pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua taça, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os fará como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Né? Porque intentaram um mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com as tuas flechas postas nas cordas lhe apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. Então ele está agradecendo a Deus, né, Davi, porque ele venceu uma batalha, né? O Messias sofre, mas triunfa, né? Esse é o capítulo 22 de Salmo, né? Capítulo 22, o Messias sofre, mas triunfa. O Messias sofre, mas triunfa. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite. E não tenho sossego, porém tu és santo. Tu habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam, né? Meneiam. Onde foi que eu estava, meu Deus? É porque rolou aqui o versículo, né? Aqui no computador e eu me perdi aqui na leitura.
Ao longo de mim, pois a angústia está perto. Meu Deus, misturou aqui a leitura. Tu és o que me... Não, não é isso. Eu estava antes. Sim, aqui. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou o Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramarei e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um saco, e a língua se me pega ao paladar, e me repuseste no pó da terra, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles veem e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Está falando de Cristo. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos lábios selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todo vós, semente de Jacó. Glorificai-o e temei-o, todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pregarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que os buscam. Os vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter. Viva a sua alma! Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Capítulo 23 de Salmo. A felicidade dos termos, o Senhor como nosso pastor.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Uma boa, né? É, avaliação, né? De Davi orando, né? Vou ler o Salmo 24. O domínio universal de Deus, que é digno de entrar no seu santuário. Deus é o poder da glória. Não, o Rei da glória. Deus é o Rei da glória. O domínio universal de Deus. Quem é digno de entrar no seu santuário? Deus é o Rei da glória. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Isso é uma grande verdade para se obter a salvação nos dias de hoje. Aquele que é limpo de mão, né? Aquele que não rouba, né? Aquele que não mata, né? É limpo de mão, né? E puro de coração, que não blasfema, não faz, né? Que não entrega a sua alma à vaidade, né? Que é o que um povo tem mais hoje, é vaidade. Nem jura enganosamente, né? Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação, né? Todo esse tipo de pessoa tem salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 25. Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados, né? Davi era um homem, servo de Deus, Deus escolheu ele, deu todo o poder a ele, mas ele também comete pecado, né? A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Davi orando, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então, tudo quando ele tinha que fazer, ele tinha que pedir
a proteção de Deus, porque sem Deus ele não conseguiria nada. Também nós, nos dias de hoje, sem Deus nós não conseguimos nada. Pode até ser que na outra legião os seus seguidores tenham alguma coisa, mas não é eterno, é passageiro, né? Porque vem da parte de Satanás. Mas aquele que está na legião de Deus, né? Servindo na igreja de Deus, então esse recebe suas bênçãos eternas, né? Como aqui, Deus ajuda ele eternamente, porque ele obedece, Davi, né? Triunfe sobre mim. Na verdade, não será confundido os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Fazem-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, né? És o Deus da minha salvação. Não sei que eu estava. Esse negócio toda vez rola e eu me perco. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guardará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher, né? Esse é Davi, né? Falando, né? Do que Deus ensina lá na lei de Moisés, né? Ensinando para ele, né? Ele está falando até a respeito da lei que Deus deu a ele, né? Dos estatutos. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos maus apertos, dos meus apertos. Olha a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me rodeiam com ódio cruel. Guarda-me a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Rede-me, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias, né? Davi pedindo a Deus, né, que livre, né? Porque ele sempre está em batalha, livrando o povo israelita, né? Davi recorre a Deus, esse é o Salmo de número 26. Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade, né?
Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha-me os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao seu redor, no teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas, Senhor. Eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ele está falando aqui do templo, né? Que ele tem aquele, né? Onde ele se congrega, né? Não é o que Salomão fez, mas o que eles criaram lá uma tenda para adorar a Deus, né? Então ele está falando disso aqui. A habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanheis a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de suborno. Mas eu ando na minha sinceridade, livra-me e tem piedade de mim. Ó, o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Salmo de número 27, confiança em Deus e anelo pela sua presença. Não entendi, mas está escrito assim, anelo pela sua presença. Eu não sei, eu acho que essa frase está errada, mas eu vou ler assim mesmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meu adversário e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na sua casa do Senhor, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, né? Porque é lá onde Davi recebe todas as forças, né, para guerrear. Porque no dia da adversidade de me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e respondei-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti o teu rosto. Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face. Não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixe, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe
desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarem falsa testemunha contra mim e os que respiram crueldade, pereceria sim, sem dúvida, se não cresce que viria a bondade do Senhor na terra dos viventes, né? Então, Davi está falando, né? Porque isso é em obediência, né, a ele, Deus sempre, né, tá os protegendo, como nos dias de hoje, né? Se estamos na legião de Deus, seguindo os seus mandamentos, a doutrina de Cristo corretamente, provavelmente nós teremos o apoio de Deus. Mas como ele está falando aqui que os inimigos não são guiados, né? Aí se perde, né? Se perde. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então é isso que um servo de Deus, na igreja de Deus, né, deve fazer para ter o apoio de Deus, ter a bondade de Deus, né? E tendo amor. Esperamos em quem? No Senhor, na igreja de Deus, né? Que é Cristo, né? Para poder termos salvação. E confiança, né? Amor. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva por ter ouvido as suas súplicas, né? Davi aqui vai orar de novo, né, a Deus nesse capítulo 28 de Salmo. Davi vai orar a Deus que o aparte dos ímpios, né, e louve-o por ter ouvido as suas súplicas. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não aconteça calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Ouve a voz da minha súplica, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo, não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal ao seu coração. Tem muitos desses no dia de hoje, né? Tem muitos. Não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, né? Mas tem mal no seu coração. Tem muitos desses espalhados por aí. Dá-lhe segundo as suas obras e segundo a malícia do seu esforço. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos, pois que ele os derrubará e não os reedificará, né? Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Então, ele está falando dos homens maus, né? Está orando a Deus para que livre, né, dos seus malfeitores, né, que ele vai cantar e louvar ao Senhor. O Senhor é a força do seu povo também, a força do povo israelita, é a força do rei, né? Também é a força salvadora do seu ungido, do rei, né? Salva o teu povo e abençoa a tua herança e apacenta-os e exalta-os para sempre. Está falando, exalta para sempre o povo israelita, né? Porque um povo escolhido de Deus. Capítulo 29 de Salmo. Davi exorta a louvar
a majestade de Deus, né? Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhote de bois selvagem. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Né? Isso é Davi falando para o povo, né? A majestade de Deus. Salmo 30. Salmo 30. A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é eterna. Vamos ler. Né? A ira de Deus dura um momento só, mas a sua benignidade é para sempre, é para a vida eterna. Vamos ler? Esse é o Salmo 30. Exalta-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Né? Então, Davi, né, está aqui. Exaltar-te-ei, Senhor. Ele está dizendo, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Por quê? Porque Deus faz com que Davi ganhe as guerras, né? Que ganhe as suas pelejas. Por isso, os inimigos dele não vai se alegrar dele. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira só dura, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço à cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, se o meu auxílio tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que a minha glória a ti
cante louvores e não se cale o Senhor, meu Deus. Eu te louvarei para sempre, né? Isso é Davi falando que a ira de Deus, né, dura só um momento, mas a benignidade dele é eterna. Esse foi o Salmo de número 30. Eu vou voltar no próximo vídeo, né? É o vídeo número 102, né? E vou ler para você o Salmo 31. Davi roga a Deus que o livre, louva as suas benignidades e exorta confiar nele, né? Então, Davi vai fazer mais uma oração, né? Davi vai fazer uma oração que o livre, né? E louva a sua bondade e exorta confiar nele, porque toda vez que Davi vai guerrear, Deus está ali para proteger e dar força para ele vencer as suas pelejas, as suas guerras, as suas batalhas. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da leitura, né? Deus abençoe a todos, com muita paz, muita saúde, muito amor, principalmente, que é o importante. A doutrina de Cristo primeira é o amor, né? Para que você venha ajudar seu próximo, ajudar seu inimigo e perdoar de coração a todos aqueles que lhe faz mal, né? Você os perdoe, pede perdão a eles, né? E pede a Deus que abrande o seu coração, né? Para que vocês se tornem uma família só, dentro da legião de Deus, na igreja de Deus, tá? Um grande abraço, deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações.